Bom dia, alunos! Como nós combinamos na aula anterior, vou fazer a correção dos exercícios da apostila que foram propostos. Então, começar a correção. O primeiro exercício que eu pedi foi o exercício 2, da página 314. A principal dúvida dos alunos foi conseguir converter esse volume de água que está em litros para a massa em gramas, que é o que a gente precisa na regra de 3 com o coeficiente de solubilidade. Então, a primeira coisa era passar esse volume em litros para ml. E isso é bem fácil. Nós sabemos que cada litro tem 1.000 ml, então 1,5 litros tem 1.500 ml. Como a densidade da água é de 1 grama por ml, aí fica mais fácil converter esse volume para massa. Então, se cada grama corresponde a 1 ml, então 1.500 ml vai ser a mesma coisa que 1.500 gramas. Se o solvente utilizado fosse uma outra substância e que a densidade fosse diferente de 1, aí nós teríamos que aplicar a fórmula da densidade para passar esse volume para a massa. Agora, para a água, isso fica mais fácil. Depois, então, de ter a massa da água em gramas, a gente vai para a regra de 3. E a regra de 3 é feita com o coeficiente de solubilidade. Aqui no exercício, o coeficiente de solubilidade da solução, que é a 20 graus Celsius, ele é dado no meio do texto. Então, aqui não é usado nem o recurso da tabela e nem o recurso da curva de solubilidade. Então, através do texto, a gente vê que o coeficiente de 36 gramas do sal para cada 100 gramas de água. O que a gente tem que descobrir na quantidade de água do exercício, que são 1.500 gramas, qual é a quantidade máxima de sal que dá para dissolver. Nesses exercícios, quando ele pede para classificar a solução, a gente sempre vai deixar como x a quantidade do sal e não a quantidade de água, porque é baseado na quantidade do sal que a gente classifica a solução. Então, aqui a gente não vai colocar a quantidade do sal que o exercício deu, a gente vai calcular a quantidade do sal. Resolve essa regra de 3, vai dar 540 gramas. Então, essa é a massa indicada pelo coeficiente de solubilidade. É a massa de sal que dá para ser dissolvida em 1.500 gramas de água. Pelo texto do exercício, foram colocados 545 gramas, ou seja, uma massa maior do que a indicada pelo coeficiente de solubilidade. E como a gente viu na aula, quando a massa é maior, a solução pode ser saturada com precipitado ou supersaturada. A diferença entre as duas vai estar no texto do exercício. Então, como esse exercício afirma que não há formação de precipitado, então a solução é supersaturada e não saturada com precipitado. Próximo exercício é o exercício 6, da página 318. Nesse exercício, então, tem várias curvas de solubilidade, de A até a letra F, e ele quer saber, na letra A, qual é a curva que tem menos interferência da temperatura, do aumento da temperatura. Quanto menor for a inclinação da curva, menor vai ser essa interferência da temperatura na solubilidade do sal. Então, a resposta correta é o sal D, em que a curva de solubilidade ela está quase reta, então é a que tem menor inclinação. Observando as outras curvas, é importante que vocês saibam também diferenciar o comportamento de cada sal. Os sais que possuem curvas ascendentes, que é o sal, as curvas A, B, C e E, são curvas que mostram que quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade. E dentro desses sais, aquele que tiver maior inclinação é o que é mais sensível ainda a esse aumento de temperatura. Já o sal da curva F é uma curva descendente. Poucos sais se comportam dessa maneira, mas ele mostra que a solubilidade vai diminuindo conforme aumenta a temperatura. Então, é um sal que tem um comportamento inverso dos outros. Na letra B, a questão trata-se do sal B a 40 graus Celsius, então vocês precisam conseguir encontrar o coeficiente de solubilidade em curvas de solubilidade, como nesse exercício. Então, vocês têm que, no eixo X, procurar a temperatura de 40 graus Celsius, levar essa temperatura até a curva B, porque é o sal que o exercício está pedindo, e, quando encontrar na curva B, vocês leem o coeficiente de solubilidade no eixo Y. Pelo que está aqui, no exercício, vai dar 60 gramas para cada 100 gramas de água. Então, o coeficiente de solubilidade, como a gente já viu, é sempre para cada 100 gramas de água. Como no exercício ele fala em 50 gramas, a gente vai calcular a quantidade de soluto que pode ser dissolvida nessa massa de água.
Como eu disse no exercício anterior, o x sempre fica na quantidade de sal. Então, a gente tira a quantidade de sal que o exercício deu, calcula e aí a gente vai comparar para classificar a solução. Como aqui de 100 para 50 divide por 2, de 60 para x vai dividir por 2 e o x vai dar 30 gramas. Essa é a massa de sal que é possível dissolver nessa temperatura em 50 gramas de água. No exercício, foram colocados 33 gramas, então uma quantidade acima do que é indicada pelo coeficiente de solubilidade. Então, é uma solução supersaturada ou saturada com precipitado. Como o exercício fala que existe a presença de precipitado, inclusive ele pergunta qual é a massa do precipitado, então é uma solução saturada com precipitado. A quantidade que a gente calcula aqui pelo coeficiente é a massa que vai ficar dissolvida. Tudo que foi colocado a mais é o que vai ficar na forma de precipitado. Então, aqui, como foram 33 gramas, 3 gramas ficarão na forma de precipitado. Próximo exercício é o exercício 7 da página 318. Nesse exercício, ele dá várias curvas de solubilidade e pede qual é a afirmação correta. Aqui ele mostra que essas curvas, elas se cruzam em determinadas temperaturas e quando elas se cruzam nessas temperaturas é porque elas apresentam o mesmo coeficiente de solubilidade. Então, a resposta correta é a letra C. O próximo exercício é o exercício 8, da página 319. Aqui ele traz, então, uma curva de solubilidade e os pontos A, B e C. Em qualquer curva de solubilidade, é importante que vocês saibam também interpretar isso. Os pontos que ficarem acima da curva de solubilidade representam sempre soluções que são supersaturadas, então que estão acima do coeficiente de solubilidade. Pontos que fiquem exatamente na curva são pontos que representam soluções saturadas, então tem exatamente a mesma quantidade indicada pelo coeficiente de solubilidade. Pontos que fiquem abaixo da curva significa que tem menos do sal, menos do soluto do que indica o coeficiente de solubilidade. Então, são soluções insaturadas. Aqui, pelo exercício da apostila, a solução A seria uma solução supersaturada, a solução B, uma solução saturada e a solução C, uma solução insaturada. Então, a resposta correta que se encaixa aí é a resposta B. Na próxima aula, então amanhã, nós vamos estudar a unidade 2 na página 321. Ela fala então das expressões da concentração das soluções. São fórmulas simples, então o cálculo matemático é bem simples. O que a gente vai aprender é ler os exercícios e conseguir encaixar os dados do exercício nessas fórmulas para chegar na resposta. Preparem as calculadoras, porque com calculadora eu acho que fica mais fácil do que ficar usando a do computador, mas fiquem à vontade para ver o que vocês preferem. Então, amanhã a gente se encontra para a próxima matéria. Obrigada pela atenção e bom trabalho a todos.